E vem conferir a crítica da segunda temporada de Kaiju no Age. E terminou com 11 episódios a segunda temporada de Kaiju no Age. Eu gostaria muito de ler o mangá da obra, porque eu acho que existem elementos nesse anime que você vê que visivelmente talvez no mangá sejam trabalhados melhor. Eu gosto bastante da primeira temporada, mas essa segunda eu admito que ela me decepcionou um pouco. Ainda não acho um anime ruim, acho ele acima da média, mas eu acho que ele tem um potencial, tanto de personagem como de universo, de ser muito melhor do que foi apresentado nessa segunda temporada. Porque quando eu penso nessa segunda temporada, o grande problema dela pra mim seria envolvendo o seu ritmo. Eu achei que a segunda temporada, ela quis acelerar demais os acontecimentos, e a partir daí, muita coisa foi jogada de lado, ou pior, não foi tão bem explorado ou desenvolvido como poderia ser. E por isso que eu falo que eu gostaria muito de ler o mangá de Kaiju no Age, porque eu tenho certeza que o mangá em si, ele deve ter muito mais tempo de, nesse arco, por exemplo, explorar mais os personagens, dar mais tempo de alguns de serem um pouco melhor desenvolvidos, de explorar melhor o universo. Com o ritmo acelerado, a gente sente muito pouco o desenvolvimento dos personagens. A gente também sente muito pouco o que a gente deveria sentir pelos personagens novos que são apresentados aqui, que visualmente são interessantíssimos. Mas tudo isso acaba atrapalhando a história, porque um elemento errado, nesse caso um dos principais, que é o ritmo, acaba fazendo uma bola de neve, que acaba fazendo com que outros elementos vão entrando nessa bola de neve e tudo se torna um problema. Porque você colocar um ritmo acelerado, você não dá tempo dos personagens que a gente já conhece serem bem desenvolvidos. Então a partir daí, eles perdem muito espaço de tela. Mas ao mesmo tempo, quando você pensa nessa temporada, já que agora o protagonista está dentro do QG dos heróis, você acaba tendo muito personagem novo. Qual personagem novo é super interessante? Qual personagem novo é completamente bem desenvolvido? Muito pouco. Eu gosto mais dos personagens pelo visual e pelo poder deles do que pelo que eles apresentaram pra gente em relação à história, em relação à personalidade. E isso se torna um problema também nessa bola de neve de falta de ritmo. Porque se você ajeita o ritmo, você deixa o anime mais tranquilo, com um episódio ou outro pra gente explorar mais esses personagens, a gente sentiria mais eles. Mas eu não sinto. Tanto que pro final da temporada tem uma grande revelação, que eu não vou falar aqui. Essa grande revelação coloca todos os heróis desse mundo de Kaiju no Age em perigo. E inclusive a maioria das lutas era pra você olhar e pensar: eu não acredito que esse personagem perdeu, eu não acredito que esse personagem quase morreu. Esse pensamento funcionaria se a temporada explorasse esses personagens novos e deixassem eles interessantes a ponto da gente, como público, olhar pra eles e pensar: eu gosto dele, mas eu não sinto nada. Pode ser que nas próximas temporadas eu sinta mais coisa por eles, acaba me relacionando melhor. Mas nessa temporada eu acho que a forma como quiseram colocar muita coisa ao mesmo tempo acabou afetando principalmente os personagens. Porque é o que eu sempre falo: se você não se importa, se você não liga para os personagens que estão sendo contados naquela história, por que você vai querer acompanhar a história? Por que você vai torcer por eles? E isso me incomoda aqui. Eu fiquei muito mais interessado pelo conceito dos kaijus, e isso acho que é a parte boa da temporada, como os kaijus são muito mais explorados, também se expande mais o universo do kaijus, entende mais sobre eles, entende mais sobre a arma. Isso sim o anime foi bem. Na parte dos kaijus, o arco dos kaijus na segunda temporada, ele é bom, porque você aprende mais sobre eles, entende mais do mistério, entende mais de onde eles vêm, entende como toda aquela cultura que eles têm ali talvez não seja tão boa e tão inocente como eles falam. Mas o problema são os personagens humanos. Os humanos não são tão carismáticos, os novos, e os antigos não são tão bem explorados como poderia ser. É uma temporada que merecia pelo menos uns 18 episódios para poder explorar
explorar cada ponto de forma decente e ser construído de uma forma boa também. Algo que eu acho que não foi tão bem feito aqui. A animação também me incomoda um pouco. A primeira temporada eu gosto bastante da animação. Aqui, eu acho que ela varia muito entre algumas sequências boas e outras que poderiam ser melhor. Eu acho que algumas sequências não são tão fluidas como poderia ser, não dá um dinamismo como poderia ser, e também falta um acabamento no cenário como um todo, que faria com que a luta se tornasse mais épica e maior como um todo. Quando eu vejo alguns painéis do mangá de Kaiju no Age, você vê a grandiosidade que o autor ou a autora consegue passar ali. Tem algumas sequências que ela usa muito branco, muito preto, misturado com a cidade, nos painéis do mangá, que me impressionam. E no anime eu não sinto essa grandiosidade, essa beleza em tela que tem. Eu acho que a animação poderia ser melhor nesse ponto. Até porque Kaiju no Age é um dos grandes animes do estúdio que está divulgando ele. Então eu poderia colocar mais orçamento, dar mais tempo. Inclusive, esse é um fator que eu sinto que alguns animes como Kaiju no Age sofrem, que seria, ano passado saiu a primeira temporada, lançaram o filme compilatório e agora chegou a segunda. Quando você pensa nisso, você vê que tem muito pouco tempo de uma temporada para outra. Eu acho que seria melhor se tivessem mais tempos, mais espaçados para os animadores que trabalham tanto e trabalham em mais de um anime ao mesmo tempo, tivessem tempo para melhorar isso. Só você vê animes grandes que demoram 2 anos, 3 anos para lançar o seu próximo arco. Isso ajuda bastante na animação. Kaiju no Age, que vive bastante dessa batalha de kaijus contra humanos, precisava de uma animação melhor. Tem cenas épicas, tem momentos grandiosos e a animação em si, apesar de eu criticar, ela consegue ainda empolgar num ponto que gera um entretenimento pro anime. E sem contar o protagonista, que é muito carismático e a comédia que funciona muito bem. Visualmente, um universo muito rico. Eu acho que Kaiju no Age, quando eu penso de modo geral, eu penso que ele é aquele anime que ele é mais decepcionante do que ruim. E por que eu falo isso? Porque eu vejo que em todo ponto dessa obra ele tem um potencial gigantesco. Mas o anime ainda não conseguiu tirar esse potencial. Por exemplo, quando você pensa no universo dos kaijus, você consegue perceber que tem toda uma discussão política ali por trás que é muito interessante de quem é o vilão aqui? Será que os kaijus são os verdadeiros vilões ou eles estavam na Terra antes da gente? Essa é uma discussão política, social, ecológica muito interessante. Só que o anime nunca vai profundamente nesse ponto. Você apresenta novos personagens que visivelmente têm traumas da sua vida para chegar até o ponto de se tornar quem ele se tornou. Nenhum deles eles apresentam muito por cima, muito superficialmente e acabam não explorando como poderia ser. A história é a mesma coisa, ela tem vários pontos interessantes, até de um governo maior que a gente não viu ainda. Também não é bem explorado. Então esse é o ponto que a Kaiju no Age, as discussões, os personagens, a ideia e até a história, todos mostram um potencial de ser muito melhor do que ele é. E por isso que eu falo que ele é um anime de mediano para alto, porque você vê pontos positivos, você vê que ele tem ótimos argumentos, que poderia funcionar muito bem, mas infelizmente como foi trabalhado essa temporada, acabou me decepcionando, inclusive na animação, que eu também acho que ela mostra um potencial, poderia ter cenas épicas que a gente ficaria revendo várias vezes e também não acontece aqui. Apesar da boa trilha sonora, que seria a abertura e o encerramento, porque o áudio em si não vejo que tem a maior qualidade do mundo, se tem um bom protagonista que carrega a história, se tem boa sequência de ação, Kaiju no Age poderia ser melhor em todo o resto. E por isso que eu fecho a segunda temporada de Kaiju no Age com uma nota 6,5 de 10. Curte, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da segunda temporada de Kaiju no Age? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.